Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia vencedores, porque aqueles que perseveram segundo a devida obediência, maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo, está sendo expulso. Toda malignidade está caindo por terra em nome de Jesus, porque Ele é aquele que aplana os caminhos através do anjo do concerto. Ele dá ordem aos seus anjos dia após dia, e tem uma espada afiada, que tudo opera, aonde nós perseveramos orando para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos, para que sigam não segundo o mundo, que aquele que segue segundo o mundo, muitas são as ciladas, muitas são as armadilhas. Aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição, para a corrupção. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que há mais esperança uma criança que não venha nascer e conhecer toda a maledicência que há debaixo do sol, toda a podridão que exala as narinas daquele que governa, da qual ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. O mau cheiro exala suas narinas constantemente, a maledicência, desde os mais novos até os mais velhos, da qual, se não houver a devida obediência segundo o Espírito, está segundo a podridão. É necessário nascer de novo, é necessário permitir com que o caráter seja aperfeiçoado. Mas muitos preferem seguir segundo a injustiça, segundo a mentira, do qual o pai da mentira é assassino desde o princípio. Não pode produzir obras boas e nem justas em vós, se perseverares segundo o mundo, segundo a mentira. Por isso é necessário arrepender-se, é necessário nascer novamente através do irmão Jesus Cristo, que Ele é o unigênito do Pai, que nos torna como filhos por adoção. Porque todo aquele que está segundo o padrão deste mundo, seguindo seguindo falsas religiosidades, fingindo homens enganadores, aqueles que são impossíveis de os salvar, vai continuar no engano da mesma forma. Aqueles do qual Jesus já fechou a porta a eles e estão sendo expulsos. Cabe a vós conhecer a verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é aquele que nos dá direção, que nos dá uma nova vida. Como eu sempre digo aos irmãos, não sigam homens, mas antes siga aquele que eu sigo, que é Jesus Cristo. Porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós cremos naquele que é invisível. Nós ouvimos o Seu Espírito Santo. O Seu Espírito coloca as palavras em nossa boca, assim quando eu anuncio todos os dias em Espírito e em verdade. Não são palavras meramente humanas, mas são palavras acompanhadas segundo aquele que opera, do qual eu sou pó, do pó eu vim, para o pó voltarei, e toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas aquele que acata as palavras daquele que é do alto, são palavras puras, sem hipocrisia, sem interesse, sem o fermento, porque uma pequena levedura toda a massa. Por isso buscai aquele que é santo, aquele que é irrepreensível, aquele que passou por alto preço ali no madeira, onde muitos zombam dele publicamente,
E por isso tem vindo a ira do Cordeiro sobre aqueles que não aceitam essa verdade, sobre aqueles que, ao invés de acatar as suas advertências para que seus dias vão bens e longos nessa terra, acaba trazendo ira sobre si, porque já estão rumo à condenação aqueles que não alcançarem essa verdade, aqueles que não se arrependerem dos seus maus caminhos. E muitos são os ludibriadores, enganadores, que não falam essa verdade, porque são covardes, têm medo de falar a verdade, mas Ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. Por isso anunciamos, e não são todos que vão querer aceitar essa verdade, mas cabe a nós anunciar, porque seremos cobrados aqueles que ensinam com mais rigor. E se algum de vós que ouve essa mensagem e não se arrepende e o seu sangue é derramado, se falo algo aqui que não procede segundo o ensino, o seu sangue será cobrado sobre a minha vida. Por isso tenho zelo, por isso não sou hipócrita de ficar rodeando, e já falo logo a verdade. Mas nem todos vão querer aceitar essa verdade, mas também o seu sangue, se for derramado, não será requerido sobre a minha moleira, como muitos estão com as mãos, quando levanta a ordem do céu, cheios de sangue de inocente, porque não anunciaram a verdade, ficaram com piadas. O nome do Senhor é a verdade, o nome do Senhor nós fazemos com temor, que é o princípio da sabedoria. Ele é aquele que está trazendo o galardão sobre aqueles que brincaram com a obra do Senhor, aqueles que têm o zombado, e não vão parar, porque é para que eles creem em suas próprias imundícias e recebam os vossos galardão, que Ele está trazendo sem demora, aonde muitos já estão perecendo, porque é como uma erva arrancada logo murcha, é como uma neblina que se dissipa. O salmista diz: ensina-me, Senhor, a contar os dias de forma sábia, para ver o quanto sou frágil. Mas muitos se justificam a si mesmos e acham que são fortes. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Assim nos diz o Senhor em mais um dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.